Bom, dando sequência ao nosso programa, vamos para o último painel do dia de hoje, que tem como coordenadora a doutora Neide Bueno, que é a consultora jurídica, moderadora, doutora Juliana Viegas, palestrante, Thelma Salles, presidente da Progenéricos, Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos Genéricos, e doutor Ricardo Luiz Sichel, professor da Unirio. Por favor. Bom, boa tarde. Vamos iniciar esse nosso painel. Eu vou fazer uma apresentação rápida da doutora Juliana, que dispensaria qualquer apresentação, porque ela é muito conhecida de todos aqui. Houve uma pequena alteração na composição do painel, que a doutora Juliana também vai estar esclarecendo. A doutora Thelma Salles, na verdade, que é a presidente do Progenéricos, ela teve um imprevisto, infelizmente não pôde comparecer, mas quem vai representá-la é o senhor Lobo, que é justamente o gerente lá da área regulatória de IPI da Progenéricos, tá? Que a doutora Juliana posteriormente vai apresentar o currículo, junto com a doutora Letícia, que dá uma assessoria jurídica na área técnica para a Progenéricos também, para efeitos de alguma pergunta mais técnica, tá? Então, a doutora Juliana, sempre presente aqui no nosso congresso, dando a sua contribuição e a experiência que ela tem na nossa área. Ela é formada pela Faculdade de Direito da USP, graduada em Direito Tributário pela PUC e doutora em Direito Comercial pela Faculdade de Direito da USP. Ela é ex-presidente da BPI, ex-presidente do Conselho Consultivo e Fiscal da ASP. Ela foi professora convidada do curso de Extensão Universitária em Propriedade Intelectual da PUC, do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo, e do curso de Extensão Universitária do ESA, da Escola Superior de Advocacia da Ordem de Advogados do Brasil. É autora de vários artigos e capítulos de livros. Doutora Juliana, tem a palavra. Muito obrigada, Neide. Muito obrigada pela presença de todos aqui nesse fim de tarde. Nós vamos, depois de um excelente painel a respeito das patentes e das infrações de patentes, nós vamos falar de outro tipo de patentes. Vamos abordar o aspecto de patentes farmacêuticas e a saúde pública, um eventual potencial conflito entre interesse público versus interesse privado. Quem é que está com o plec-plec? Simplesmente para fazer a apresentação do painel, eu trouxe... Okay. Simplesmente para fazer uma pequena apresentação do tema deste painel, eu trouxe uma citação de uma ganhadora de um prêmio Nobel em bioquímica, a doutora Gertrude Elion, que expressou de forma muito feliz a sua opinião sobre o potencial conflito entre interesse privado e interesse público na pesquisa científica e tecnológica. E ela diz o seguinte: os pesquisadores científicos têm uma grande responsabilidade de trabalhar para o bem comum, independentemente de onde eles trabalhem, seja em universidades, em empresas ou laboratórios governamentais, essa obrigação permanece intacta. De qualquer fonte, as ideias têm que ser transformadas sempre em aplicações reais e sempre para o benefício público. Ainda diz ela, de certa maneira, ironicamente, provavelmente algum dinheiro será ganho no caminho, mas, igualmente, será obtido um valor maior, o melhoramento de vidas humanas e a prosperidade econômica. Nós temos, como eu disse, um potencial conflito entre essa obrigação moral que a doutora Gertrude Elion acabou de descrever e também um aspecto que já foi também até consolidado no nosso Código Civil, que é o aspecto da função social da propriedade. Nós temos, de um lado, uma propriedade, que é a propriedade das patentes, e, de outro lado, a função social dessa propriedade, que está consolidada no artigo 1228 do Código Civil, no parágrafo 1º, e que baliza, de certa maneira, um potencial conflito entre
propriedade privada, consubstanciada nessas patentes, e o interesse público representado pela possibilidade de fabricação de medicamentos genéricos a um preço muito inferior ao preço dos medicamentos de referência, e que, evidentemente, cumpre uma função social extremamente relevante num país em desenvolvimento como o Brasil. Para que nós possamos discutir esse assunto e, eventualmente, verificar se existe ou não esse conflito e qual é a extensão desse conflito, nós vamos ter 3 palestrantes de altíssima qualidade. O primeiro, o doutor Ricardo Sichel, que nós vamos deixar para falar por fim, mas que eu já vou apresentar. O doutor Ricardo Sichel é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado e doutorado em Direito da Propriedade Intelectual pela Westfälische Wilhelms-Universität de Münster. Ele teve o seu doutorado revalidado no Brasil pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde coordena, juntamente com o desembargador federal André Fontes, o grupo de pesquisa em propriedade intelectual. Ele também é professor do programa de mestrado em Direito da Universidade Cândido Mendes, é membro do Comitê Científico da Universidade de Economia de Wrocław, na Polônia, procurador federal localizado na Procuradoria Federal Especializada do INPI desde 1984. É autor, como nós todos sabemos, conhecemos há muito tempo, é autor de vários livros e de publicações sempre de grande interesse. Como a doutora Neide acabou de mencionar, uma das nossas palestrantes, que iria ser a doutora Thelma, não pôde comparecer, então será substituída pelo doutor Luciano Lobo, que se encontra aqui à minha direita, que é gerente técnico e administrativo de assuntos regulatórios e de propriedade intelectual da Progenéricos, Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Genéricos. Ele é farmacêutico, graduado pela Universidade de São Paulo, com passagem em indústrias farmacêuticas de grande porte e laboratórios. Atua há 10 anos já na Progenéricos. Como assessora e nossa convidada especial para palpitar aqui no nosso assunto, nós temos também a doutora Letícia Cater Covesi, que possui um MBA, um MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, doutorado e pós-doutorado em Bioquímica pela Unicamp e mais de 10 anos de experiência no mercado farmacêutico, com atuações no Brasil e no exterior. É empreendedora, inventora e foi membro de comitês e associações da área farmacêutica, como Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, diretor de Propriedade Intelectual e de Inovação da Abifina e comitês científicos de inovação das empresas onde atuou, como a Brace, o Grupo NG e Ipera. Foi pesquisadora convidada do Instituto Pasteur e, atualmente, é pesquisadora colaboradora e pós-doutoranda no Instituto de Química Orgânica da Unicamp e consultora em propriedade intelectual de empresas farmacêuticas, universidades e da Associação Brasileira de Indústria de Medicamentos Genéricos, a Progenéricos. Ela fundou a 19PI para contribuir com a inovação na área de propriedade intelectual e atua junto a diversos parceiros de universidades, associações e escritórios nacionais e internacionais. É associada da ASP e da BPI e foi reconhecida em várias premiações nacionais e internacionais. Não vou mencionar todas as premiações, porque é uma lista grande de premiações, inclusive o prêmio Denis Borges Barbosa de Propriedade Intelectual na AMS, prêmio GTPI Jacques Bouchard na produção acadêmica em 2015, etc. Nós temos aqui uma pessoa altamente qualificada para nos assessorar e nos dar palpites aqui a respeito deste assunto. A pedido do doutor Ricardo Sichel, que preferiu falar depois, eu vou passar, então, primeiro a palavra ao doutor Luciano, para que nos apresente a posição da Progenéricos em relação a este tema. Por favor, doutor Luciano. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer à ASP pelo convite, cumprimentar a mesa.
pedir novamente desculpas pela ausência da nossa presidente, doutora Thelma Salles, infelizmente não pôde estar presente, e eu vou tentar fazer o possível aqui para transmitir para vocês o recado que nós temos a respeito da Progenéricos. É importante ressaltar, para uma plateia que assim, tem pouco conhecimento sobre o mercado de medicamentos genéricos, a revolução que aconteceu a partir do momento da edição da Lei 9787 de 1999, que criou, então, os medicamentos genéricos. Vou falar um pouquinho sobre isso e depois a gente vai entrar especificamente nos desafios que a nossa entidade tem pela frente, um dos quais é a área de propriedade intelectual. Então, vamos começar, deixa eu ver aqui, pronto. Para cá, sim. Então, a Progenéricos, ela é uma associação que foi criada no ano 2000, um ano logo após a criação da Lei de Medicamentos Genéricos, e a Lei do Medicamentos Genéricos teve como base, ou teve, assim, com uma ajuda bastante substancial, a Lei de Propriedade Industrial de 1996, que criou um ambiente favorável ao desenvolvimento desse tipo de legislação e que foi criada a partir de uma CPI de medicamentos em 1998 para discutir a qualidade de medicamentos fabricados no Brasil, né? Estava acontecendo uma série de problemas e aí nós tivemos, como resultado dessas discussões, a criação da Anvisa e a criação da Lei de Medicamentos Genéricos. São as duas leis que estão, inclusive, bem próximas na nossa data de criação. Hoje nós somos 17 empresas que correspondem por aproximadamente 80% do mercado de medicamentos genéricos e trabalha hoje com 27% do mercado total. Essas são as nossas empresas. E eu gostaria de ressaltar o seguinte: existem empresas nacionais e existem empresas multinacionais. Muitas empresas de medicamentos genéricos hoje que são associadas da Progenéricos são empresas que, dado o interesse e dado a estratégia comercial, acabaram adquirindo empresas aqui no mercado nacional. Então, nós temos a Sanofi, que adquiriu a empresa Medley, nós temos a Novartis, que tem a sua subsidiária Sandoz, que também produz medicamentos genéricos, nós temos a Fresenius Kabi, nós temos a Merck, nós temos a Torrent, a Indiana Torrent. Então, são várias empresas multinacionais que fazem parte. Então, o capital não é o importante para a Progenéricos. O importante é a gente desenvolver aquilo que a nossa missão coloca, que é ampliar o acesso a medicamentos através da consolidação do mercado de medicamentos genéricos e contribuindo para a melhoria das condições de saúde pública no Brasil. Então, basicamente, essa é a missão da associação hoje, junto à sociedade brasileira. Nós temos hoje, nesse ano, 20 anos completando a data da criação da Lei de Medicamentos Genéricos, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns números do que a gente foi já capaz de fazer. Medicamentos, não vou repetir aqui, criados pela Lei 9787, e os primeiros medicamentos foram lançados a partir de fevereiro de 2000. Uma das legislações mais modernas do mundo. Hoje nós estamos discutindo a harmonização com organismos internacionais, no sentido de padronizar requisitos regulatórios, no sentido do desenvolvimento de estudos de bioequivalência, de perfis de dissolução, de boas práticas de fabricação, entre outras coisas. Essa é principalmente eu vou mostrar daqui para frente um ranking para vocês, que a criação dos medicamentos genéricos no Brasil, em paralelo com a criação da Anvisa, trouxe uma revolução para esse mercado. Porque o medicamento genérico, há 20 anos atrás, ninguém sabia direito o que era. E aí a gente teve que
colocar literalmente a mão na massa para aprender. Nós não temos centros de bioequivalência para poder desenvolver os estudos de bioequivalência. Vamos criar centros de bioequivalência. E isso foi um trabalho que foi feito a 4 mãos junto com a Anvisa. Precisamos criar marcos regulatórios mais rigorosos no sentido de você desenvolver uma indústria mais poderosa e mais segura com relação à fabricação de medicamentos. Foi o que a Anvisa fez e foi o que as nossas associadas foram correr atrás para se desenvolver. Então, hoje nós temos 120 laboratórios. Na realidade, isso aqui já está um pouco desatualizado, são 1,4 bilhões de unidades fechadas no ano de 2018 e 33,69% de market share no mercado, ou seja, 1/3 do mercado total farmacêutico brasileiro hoje é do medicamento genérico. A inovação, isso é uma coisa bastante importante. As empresas estão começando a entender que precisam fazer inovação e dedicam uma parte do seu faturamento para desenvolver esse processo que é fundamental no desenvolvimento do mercado farmacêutico brasileiro. Atualmente, nós temos 3.870 produtos registrados na Anvisa, 577 princípios ativos, e com esses produtos aqui, com esse portfólio, nós somos capazes de atender e tratar 95% das doenças prevalentes no Brasil. Não é pouco. Vamos lá. A lei assegura 35% de desconto, mas existe uma situação que vocês sabem melhor do que ninguém. Quando a gente começa a fazer uma competição, naturalmente você tem queda de preço e ampliação do acesso. Essa é a matemática utilizada hoje pela indústria farmacêutica de genéricos. Nós temos produtos hoje com mais de 10 fabricantes competindo entre si para um espaço dentro da farmácia. E isso traz para o consumidor final um preço muito mais em conta. Nós temos um crescimento na área de diabetes, 1.368% desde a criação dos genéricos. Antihipertensivos, 742%. E antilipêmicos, 2.320% de crescimento desde a sua criação. Então, dá para perceber claramente que existe uma demanda reprimida a partir do momento em que se diminui o preço, existe uma ampliação do acesso. Fica claro nesse slide que eu estou mostrando para vocês. Esses aqui são os principais produtos, os principais genéricos vendidos e os principais prescritos no Brasil. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para vocês, vocês não precisam nem anotar. Essas informações são importantes para mostrar para vocês que muitos medicamentos de uso crônico hoje, e que são fundamentais nas políticas de governo, como o Programa Farmácia Popular do Brasil, são utilizados através da vinda de medicamentos genéricos. As empresas, olha o ranking das empresas. Nós tivemos aquilo que eu comentei com vocês sobre uma revolução do medicamento genérico no mercado brasileiro, é que aquelas empresas que há 20 anos atrás não participavam nem no ranking dos 20 primeiros, hoje já participam ativamente no ranking de principais indústrias farmacêuticas brasileiras. Isso não é por acaso. É um desenvolvimento contínuo, é um desenvolvimento rigoroso e é um trabalho que dá orgulho de você desenvolver no nosso país, nas condições que a gente vive. Hoje, 33% das prescrições são através de medicamentos genéricos, nós temos esses dados disponíveis para quem tiver interesse. E aí, agora, vamos entrar nos desafios. Primeiro desafio que nós temos: o mercado brasileiro, ele está crescendo, mas ele é muito pequeno ainda em mercados, quando se compara com mercados mais maduros, como os Estados Unidos, como a Alemanha, como a Dinamarca. Então, existe possibilidade de crescer mais ainda? Existe. E essa indústria está se desenvolvendo fortemente para crescer ainda mais nesse mercado. A segunda parte é a parte de patentes. E aqui eu gostaria de abrir um espaço para a gente poder discutir um pouco mais pormenorizadamente, porque é fundamental que nós
otimizemos a qualidade e o tempo para a concessão de direitos de propriedade intelectual. Quando eu falo de qualidade, eu falo qualidade de análise de patentes pelo INPI. Isso é fundamental, a gente manter a qualidade dos exames de patente pelo INPI. E a outra são os prazos, que, dado a incidência no parágrafo único do artigo 40 da Lei 9279, nós temos algumas dificuldades que eu vou, inclusive, exemplificar para vocês aqui. Então, a redução do backlog do INPI é fundamental para que a gente possa ter ampliação do acesso e desenvolver o mercado farmacêutico da maneira como a sociedade precisa. Eu vou mostrar para vocês aqui o primeiro slide sobre... acho que as letras estão um pouco miúdas, mas eu gostaria de me ater só num produto aqui, que é esse que está em amarelinho aqui, que, por sinal, é um produto de PDP, daqui a pouco eu vou explicar isso para vocês. Dasatinib, que é o produto de referência Spricel. Nós temos a patente da molécula BR0009721. O depósito dela foi feito em 12 de abril do ano 2000. A expiração, sem contar o artigo 40, seria em 12 de abril de 2020. Entretanto, a concessão dessa patente foi feita em 21 de novembro de 2018. Ou seja, desde o depósito de 12 de abril de 2000 até o ano de 2018, esse processo está parado lá no INPI. E aí, como nós temos o parágrafo único do artigo 40, nós temos ali mais 10 anos de vigência de patente, que vai até 2028. Com isso, nós temos uma ampliação do prazo, além dos 20 anos, em 8 anos e 7 meses. Isso é que não pode acontecer mais. É isso que a gente tem discutido fortemente com o INPI. Nós temos uma compra do mercado privado de 11 milhões de reais por ano. Isso são dados do IQVIA, atualizados em janeiro de 2019. E a última compra pública desse produto foi 631 milhões de reais. Ou seja, enquanto nós tivermos essa patente protegida, nós não temos condições de lançar o medicamento genérico. E se nós não temos condições de lançar o medicamento genérico, o governo não tem condições de comprar. Nós somos legalistas. A Progenéricos e todos os seus associados respeitam religiosamente o prazo de 20 anos. Em 20 anos, nenhum fabricante de medicamentos lança medicamento genérico. Em compensação, no dia seguinte da expiração da patente, a gente já gostaria de estar comercializando esse produto. Nem sempre isso é possível. E aqui nós temos um problema de assimetria de conhecimento. Por quê? Porque se esse produto é de PDP, e PDP é uma coisa que está sendo discutida entre o setor privado, o Ministério da Saúde e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, no qual o INPI está subordinado, há uma necessidade de a gente ter uma conversa, ou pelo menos uma troca de informações entre os próprios atores do governo, no sentido de poder saber que existem produtos de PDP que ainda estão sob patente. E aqui eu quero mostrar a slide seguinte, onde você tem produtos biotecnológicos que são parte de PDP. As indústrias de medicamentos genéricos já estão se preparando e já tem muitas que já estão trabalhando no desenvolvimento de produtos biosimilares. Esses produtos não são genéricos, eles são produtos biotecnológicos e eles são obtidos através de uma cópia controlada do medicamento de referência. E esses medicamentos todos estão em PDP. Agora vocês podem observar o volume de vendas que o governo adquire desses produtos e, por consequência dessas patentes, algumas ainda em trâmite, como no caso do adalimumab e do trastuzumab, ainda estão em trâmite, não foram concedidas ainda, e se forem concedidas este ano,
vai até 2029 o prazo. Então, nós temos uma discussão muito séria com o INPI, porque esse é um grande desafio para a gente ampliar o acesso a medicamentos no Brasil. E se a gente não tiver um INPI forte, se a gente não tiver um INPI com qualidade de exame, para que possa trabalhar num prazo que seja o prazo razoável, para que vamos comparar com outros escritórios de patente no mundo todo, cuja média é 4 anos, né? Se a gente tiver uma condição do INPI trabalhar nessa situação, a gente não precisaria estar discutindo a constitucionalidade do parágrafo único do artigo 40, porque é exatamente esse parágrafo que está, de uma certa forma, desequilibrando essa necessidade de ampliação do acesso a medicamentos no Brasil. Então, eu vou deixar depois para vocês disponível, é um dos principais tópicos que a gente está discutindo em relação à ampliação de acesso a medicamentos. O outro desafio que nós temos é a carga tributária. 1/3 do preço do medicamento no Brasil é imposto. E isso nós temos discutido muito fortemente junto ao Congresso Nacional, junto à Casa Civil, no sentido de eliminar, no sentido de diminuir, no sentido de reduzir os impostos. Aqui no estado de São Paulo, o medicamento genérico teve a sua redução de ICMS de 18% para 12% em 2015, mas ainda é pouco. A gente precisa reduzir também a carga tributária das demais classes de medicamentos. E isso a gente tem que fazer como um todo. Estamos trabalhando muito fortemente nessa área. E esses são principais. Eu fiz um resumo rápido, tá? Porque eu sei que a gente tem um horário aí bastante curto. E estou à disposição depois para a gente poder fazer alguns esclarecimentos, ok? Eu não consegui nem mudar a tela, porque eu fiquei sabendo que a gente ia fazer essa apresentação hoje na parte da manhã. Então, fica para vocês aqui a foto da Thelma Salles, tá certo? Muito obrigado a todos. Eu gostaria agora de sugerir, passar a palavra para a doutora Letícia, para nos brindar com os seus comentários a respeito desta apresentação, e, principalmente, como nós conversamos antes do painel, sobre o tipo de patente que é possível na área médica e os desdobramentos dessas patentes, que eu acho que é um assunto interessante que nem todos, eu acho que aqui conhecem. Primeiro, agradecer a generosidade da doutora Juliana, da doutora Neide, pelo convite e agradecer a introdução, que eu achei muito generosa. Não sou tudo isso, não. Eu estou aqui para colaborar no sentido da experiência que eu já tive. É uma honra. Agradeço a vocês até pela paciência de estar aqui até agora, porque eu imagino que, depois de um dia tão intenso com o doutor Pedro, uma mesa tão linda, né, que a gente viu, acredito que agora é o horário até de esperar pelo jantar e ter uma atenção um pouco mais leve, né? Eu queria, na verdade, assim, contextualizar vocês como é que funciona essa área, o mercado farmacêutico na área de PI, né? Como que uma empresa consegue lançar um genérico? Qual que é o trabalho prévio? Porque como que ela sabe que a patente vai expirar? Qual patente de fato é relevante, né? Toda empresa precisa, antes de lançar um genérico, fazer toda uma avaliação que a gente chama de Freedom to Operate, que é o relatório de liberdade de exploração comercial, para avaliar todas as patentes que circundam aquele produto. E que, no mercado farmacêutico, em geral, são mais de 300 patentes para cada produto, algumas relevantes, algumas nem tanto. E essas patentes, a gente precisa respeitar todas as patentes que sejam, de fato, robustas, que é como o Luciano apontou naquele slide, as patentes que estão sinalizadas lá são as patentes de molécula. Então, as patentes da molécula não há como a gente desviar, você não consegue contornar, tem que ser aquela molécula para ser o produto genérico daquele medicamento. E, além dessa patente de molécula, existem outras patentes que são impeditivas ao lançamento. Então, é necessário que essa avaliação seja feita, inclusive, com relação à doutrina do equivalente. Será que, se a gente contornar esse pedido, vai ser um pedido equivalente, ou será que a gente consegue
sair de fato dessa formulação e conseguir uma formulação que seja de fato diferente, às vezes inovadora o suficiente para que a gente deposite um novo pedido de patente. Então, todo esse trabalho é um trabalho de bastidor. Na hora que o medicamento genérico está na farmácia, é como o Luciano falou, não tem só o problema de IPI, vai ter o problema do imposto, vai ter a questão de preço, porque o medicamento vai ter a queda de preço, que é, por lei, 35%, mas a gente sabe que, na prática, ele acaba tendo que entrar no mercado com muito mais que isso, né? Que a média, pelas pesquisas da Progenérico, é em torno de 60% mais barato. Então, muitas vezes, acontece de toda essa avaliação prévia, notar que não vale a pena lançar um medicamento genérico, se nota-se que o custo que você vai ter para esse lançamento não vai superar o preço que você vai conseguir lá na ponta. Então, esse trabalho todo tem que ser feito em vários departamentos dentro de uma empresa. Então, o genérico ele é uma cópia, mas ele é uma cópia muito bem feita, é um trabalho muito estruturado, tanto na parte de qualidade, de eficácia, de segurança, que a Anvisa tem vários testes de bioequivalência que precisam avaliar isso, quanto na parte de patente, que tem a necessidade de avaliar se não vai ter nenhuma infração literal ou uma infração por equivalência. Então, esse trabalho tem que ser feito com muito cuidado e com muita seriedade, e é uma coisa que eu acho que não é muito clara para todo mundo, e acaba que, muitas vezes, a gente nota que, em ações judiciais, é como alguém comentou aqui na mesa, né? É complicado que, muitas vezes, o perito não entende do tema, às vezes, o juiz não entende, enfim, é um tema que é um tema novo na nossa legislação, né? A nossa legislação incluiu patente a partir de 96, quer dizer, para a área farmacêutica, né? Então, na verdade, tem muito o que aprender. Eu tenho muito o que aprender, acho que todos aqui temos muito o que aprender com esse tema. Então, acho que é um tema muito interessante, até acho que é bom, é gostoso ver que ele está sendo dito aqui no Congresso da ASP, e acho que é um tema que merece que a gente se desdobre e continue estudando sobre isso. E estou à disposição para que vocês precisarem, o que eu puder contribuir na área técnica de patente. Eu tive alguma experiência na indústria farmacêutica, tanto com infração por equivalência, quanto em algumas outras questões relacionadas com esse tema, e fico aqui à disposição. Obrigada. Muito obrigada. Vamos contar com a sua colaboração aí, principalmente nas perguntas. Doutor Sichel, vamos ouvi-lo? Muitos me conhecem pela minha ação no INPI. Eu trabalhei no INPI desde 1984. Mas aqui eu não estou como procurador federal do INPI, já que a minha carreira lá está nos finalmente. Estou como professor associado da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, onde, juntamente com o professor André Fontes, que esteve aqui ontem, nós coordenamos um grupo de pesquisa em propriedade intelectual. E esse grupo de pesquisa em propriedade intelectual, que atingiu outras instituições, nós contamos com um seminário no final do ano passado, com representantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Goiás, da Universidade Federal do Paraná, discutiu o tema da propriedade intelectual sob o ponto de vista da pesquisa acadêmica. E essa pesquisa acadêmica me levou para a Polônia. E a Polônia, nesse ponto, é um fato bastante interessante, inclusive foi citado num dos slides do Dr. Juliano, quando ele lança os mercados maduros, um dos países no canto é a Polônia. E por que a Polônia é interessante? Brasil e Polônia passaram por processos políticos extremamente parecidos. Em 1985, o Brasil reencontra a democracia depois dos anos de ditadura militar, iniciada em 64, e a Polônia reencontra a democracia em 1989, depois de passar pela ocupação nazista em 1939 e imediatamente após a ditadura comunista. Ou seja, a Polônia viveu um período de ditaduras contínuas de 50 anos. E ambos se inserem no contexto de uma redemocratização e numa reestruturação de mercado que, em ambos os lugares, se prima pela livre iniciativa e livre concorrência. Sendo que é evidente, quem observa os dados da Polônia, o crescimento extremamente rápido e, em muitos setores, até passando o brasileiro, não no campo de patentes, mas se olhar da área de marcas e desenhos industriais, os números da Polônia são espantosos. E ontem nós tivemos aqui o novo presidente do INPI, nós tivemos uma palestra brilhante de abertura, falando da questão da inovação, da capacidade. E a doutora Juliana me citou aqui, logo na entrada, uma citação de um ganhador de um prêmio Nobel. E isso me fez remeter a uma declaração do senador Cristóvão Buarque,
logo após o famigerado Brasil e Alemanha na Copa de 2014, em que ele falou o seguinte: o Brasil não perdeu de 7-1 da Alemanha, está perdendo de 103-0, quando se considera o número de prêmios nobres outorgados. O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, e se comparado inclusive com vizinhos, a Argentina tem, Venezuela tem, Chile tem, e o Brasil continuou estagnado. E isso é muito importante para a questão do foco dessa discussão, inclusive passando pelo próprio título do Congresso, que é nos mundos real e virtual. O que nós vamos discutir? O mundo da virtualidade, não a virtualidade aqui entendida como a internet, mas o mundo da teoria mera dogmática jurídica, ou vamos tentar colocar essa dogmática jurídica numa prática? Porque de nada adianta uma lei, a lei pode ser bonitinha, bem arrumada, tecnicamente perfeita, porém não implementada, ou seja, não existe uma praxis. E aí, o foco da discussão. Existe conflito de interesse público e privado? Eu sei que o slide ficou meio claro demais. Quando eu coloquei no computador, ele estava perfeito. Aqui já não ficou tão perfeito assim. Mas o que eu trago aqui é a base constitucional, tanto para a concessão da patente, que o doutor Pedro falou há pouco, o artigo 5º, inciso 29, que fala que se conceder a privilégio, desde que atendidos certos requisitos, e um desses é o interesse social e o desenvolvimento econômico, e mais adiante a Constituição define também o que vem ser a ordem econômica nacional, nos artigos 170 e 173. O 170 é muito claro e diz: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano, na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 2, propriedade privada; 3, função social da propriedade; 4, livre concorrência; 5, defesa do consumidor. Mais adiante, o artigo 173, parágrafo 4º, define: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que visa a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Portanto, a pergunta volta: existe esse conflito entre interesse privado e interesse público, ou existem situações em que o interesse privado, em casos marginais, acaba violando o interesse público por abusar de sua posição? Na verdade, o que se tem é o seguinte: o interesse público age quando o detentor de um monopólio extrapola das suas atribuições, extrapola do seu comportamento permitido, age em desconformidade com a lei. Nesses casos, o Estado é chamado a intervir. E aí, nós temos que voltar ao próprio texto constitucional e ter em mente o seguinte: qual é a regra geral? A regra geral é a repressão ao abuso do poder econômico, ou a regra geral é a primeira, a livre iniciativa e a livre concorrência? Eu tenho para mim que a regra geral seja o respeito à livre iniciativa e à livre concorrência. Tanto é que o monopólio, de per se, não é nenhuma atividade regular. Se nós formos lá para a lei do CAD, que norteia como funciona o CAD e quais são os tipos que importam para a caracterização do abuso do poder econômico, ela fala o seguinte: que constitui abuso do poder econômico, entre eles a dominação de mercado relevante. Essa dominação de mercado relevante, quando ela vai explicitando, ela diz o seguinte, que a dominação de mercado relevante decorrente de uma melhora de eficiência não é considerada abusiva. Ou seja, é por óbvio que ela diz isso, por uma razão muito simples. Porque se eu sou melhor do que os meus concorrentes, se eu consigo um patamar de eficiência e produtividade muito melhor do que os meus concorrentes, e com isso acabo granjeando um poder de mercado maior, em função da minha eficiência, se a simples dominação constituísse em abuso, você estaria, na verdade, o quê? Não incentivando ou desincentivando a aprimoração. Aquele que alcança um ponto
à frente, aquele que vislumbra um fato novo, uma eficiência melhor, uma forma de produzir mais adequada, em detrimento dos seus concorrentes, obviamente, desde que usando padrões éticos e lícitos da concorrência, vai ter uma parcela de mercado maior. Isso faz parte do jogo natural. O jogo natural é esse. O doutor Pedro, até hoje de manhã, ele falou, depois do almoço, ele falou que o capitalismo e risco são fatos gêmeos. Me corrija se eu estiver errado. Então, aquele que investe está correndo o risco do investimento dele não dar certo. Porém, se ele der certo, o resultado vai ser o quê? Um poder de mercado maior. E isso, obviamente, não é reprimido pela lei do CAD. Então, nós temos que a inovação, quando calcada em pesquisa e desenvolvimento, onde as universidades têm um papel fundamental, temos que lembrar que, nos termos constitucionais, as universidades têm um tripé que são educação, ensino, extensão e pesquisa. A pesquisa é um elemento motor de todo o sistema de propriedade intelectual também. Isso a gente vê no mundo inteiro. As grandes publicações acadêmicas nos Estados Unidos começam aonde? Na pesquisa acadêmica. Ali vai ser o nascedouro. E, no Brasil, infelizmente, nós não vemos isso. Por quê? A lei, e isso é uma tese que eu gostaria de desenvolver, a lei, em princípio, é neutra. A lei, a princípio, não é boa nem ruim. Depende se eu implemento ou não implemento a lei. Eu posso ter um sistema jurídico maravilhoso, porém, não me esforçar em implementar. O sistema de patentes é bom, se é que a gente pode usar um designativo, um adjetivo, é bom, se o país também investe em pesquisa, investe em educação, e a educação começa desde a educação fundamental, porque não vai me dizer que a educação superior vai ter um nível bom se a educação de nível fundamental e de nível médio for deficiente. Se ele investe em educação, o resultado da educação de nível superior também vai ser bom. E um resultado de educação de nível superior bom implica em pesquisa. Pesquisa implica em inovação tecnológica. E aí, usando os próprios slides do doutor Luciano, e até para depois deixar essa questão em aberto para um debate, ele colocou um ponto que é muito importante, a questão do parágrafo único do artigo 40 da Lei da Propriedade Industrial. Mas eu me lembro das discussões, quando começou a discussão do PL lá atrás, que a ideia é que esse parágrafo único do artigo 40 fosse uma exceção, usada assim em momentos muito esporádicos, diante de pedidos complexos, e não uma regra, como infelizmente se tem hoje. E existe uma ADIM proposta no Supremo questionando o parágrafo único do artigo 40. Eu só lembro aos senhores e às senhoras uma simples questão, e aí eu copiei, doutor Luciano, o senhor vai me perdoar, eu copiei do dado que o senhor trouxe, de uma patente, eu não peguei um mês, depositada no ano 2000. Se não tivéssemos o parágrafo único do artigo 40, ela cairia em domínio público em 2020. Vamos abrir mão dos meses, porque agora isso não é o relevante. Porém, em função do parágrafo único do artigo 40, ela passou para 2028, porque ela foi concedida em 2018, há pouco mais de um ano. Agora, imaginemos a situação dessa patente ter sido mal concedida. Sem o parágrafo único do artigo 40, ela cairia em domínio público daqui a um ano. Pelo artigo 56 da LPI, nós temos o seguinte, vou ler, a ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo de vigência da patente. Ou seja, concedida em 2018, eu teria 2 anos para preparar uma ação de nulidade dessa patente. Enquanto que, para uma marca concedida hoje, eu tenho 5 anos. Eu acho que existe um desequilíbrio. Eu talvez pudesse argumentar, e seria um ad argumentando, que existe um decreto de 1932 que rege a questão da prescrição contra atos da Fazenda Pública, que fala em 5 anos. Mas o outro lado, com certeza, iria usar um princípio básico de hermenêutica. A lei específica prevalece sobre a geral. No caso, a lei específica é a lei da propriedade industrial. Então,
provavelmente, como inclusive a doutora Letícia falou, e o doutor Luciano também comentou, não é uma molécula, são patentes extremamente complexas. E aí, quanto tempo não se precisaria para a elaboração dos documentos técnicos, das negociações e conversas com os advogados, que os advogados também têm que entender do que se trata, para a propositura de uma ação judicial de nulidade dessa patente, se não existisse o parágrafo único do artigo 40. E aí vem o outro lado da moeda. Dado o problema posto, que o INPI demora 18 anos, esse é o problema, pelo menos ainda sobrou um lado ruim, que é essa extensão indevida da patente, em vez de 2020, até 2028. Porém, se garante que tem-se um tempo maior para o ajuizamento de uma ação. Por quê? Indubitavelmente, o titular da patente ainda tem uma outra arma na sua mão, que é simplesmente parar de pagar a anuidade e cai a patente. Mas isso, de um jeito ou de outro, isso é possível. Mas, se ele for pagando as anuidades porque ele está extremamente convicto, em vez de 1 ano e qualquer coisinha, 1 ano e meio, talvez, nós temos agora um prazo um pouquinho mais estendido, e isso também tem que ser considerado, ou seja, quando se mexe numa peça da lei, tem que se pensar na consequência nas outras partes dessa lei. Por isso que eu falo, o sistema é neutro. O sistema não é nem bom, nem ruim, depende de como ele é implementado. E o ponto nevrálgico passa a ser a questão da área farmacêutica. E aí eu peguei um estudo feito, publicado, está aí a fonte, eu vou deixar depois os slides à disposição para todos terem um slide, sobre os principais países, os 15 países que mais exportaram medicamentos no ano de 2017. E aí chama a atenção que, em terceiro lugar, está, em sétimo lugar, está a Índia. Ou seja, nenhum país da América Latina, nós temos a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, Itália, Irlanda, Países Baixos, Índia, Dinamarca, Espanha, Suécia, Israel e Áustria, que participam desse mercado seleto, com valores bastante expressivos, diria eu. O último colocado, 5,4 bilhões de dólares em exportações. Isso reverte em quê? De riqueza para o país exportador. E, continuando, você tem um aumento, a fonte é a mesma, desde 2013, a Dinamarca cresceu 249,8% a sua participação, a Suíça 26,5%, a Alemanha 11%, a Índia 9,4%, a Holanda 6,6% e Israel 3,4%. É interessante observar que, dentro do sistema israelense, existe um projeto chamado YOSMA, que é um projeto que unifica o INPI israelense, a universidade e empresas que dotam aquele pesquisador da informação necessária para comercializar o seu invento, colocam o invento à disposição de licenças ou exportam um produto, e, com isso, quando vem a retribuição, ganha a universidade, ganha o pesquisador, ganha a empresa e, por fim, ganha o Estado através da arrecadação tributária. Se nós olharmos mais, no caso, por exemplo, da China, a China tem esse investimento no período feito de 2010 em 2016 em empresas ligadas à área de medicamentos. Tudo é na casa de bilhões de dólares, ou seja, não é à toa que a China ocupa a posição que ela está. A China, se alguém fosse falar da China, talvez quando eu entrei na NPI, em 1984, iam dizer, você está sonhando com a China. A China... O que era a China em 1984? Nada. Era comer comida chinesa e ficava por isso mesmo. E essa revolução que aconteceu do modelo chinês também decorre de um processo de inovação. Por aqui, nós temos a questão da pesquisa, os gastos em pesquisa realizados mundo afora, e aí é um ponto muito importante. Medicamentos não aparecem do nada.
medicamentos aparecem de processos de P&D, por vezes caros, e que vários produtos acabam ficando no meio do caminho por conta de problemas de licenciamento. Ou produtos aparecem como uma solução miraculosa para certas questões e acabam gerando efeitos não esperados, e esses efeitos não esperados acabam por levar a responsabilidade civil do titular daquele invento. Nós tivemos, isso é histórico, nos anos 60, o caso famoso da talidomida. A talidomida gerou processos mundo afora do que foi chamado geração talidomida, e hoje em dia a mesma talidomida volta como um medicamento utilizado para combater um enjoo nos tratamentos quimioterápicos. Ou seja, tem uma volta, mas o custo que aconteceu, por, às vezes, resultados não esperados, que, quando se fala em INPI, se fala o quê? O INPI, mundialmente, vai examinar os requisitos de patentabilidade. Quais são? Novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Por mais que tenha outras autoridades, como a Anvisa e órgãos similares mundo afora, que façam testes para ver os efeitos daquele medicamento, efeitos indesejados podem sempre acontecer. E a talidomida é um desses casos. E por aí nós vemos a questão de quanto você tem gasto em medicamentos no mundo afora, ou seja, aqui está dividido, inclusive, por áreas terapêuticas, para câncer, para inflamações, diabetes, asma, psiquiátricos e outros. Aí tem um mapinha do que é feito em termos de investimento e vendas no ano de 2013. E aí nós temos o Fórum Econômico Mundial, um estudo que me chamou bastante a atenção. 1 em 10 mil compostos tidos potencialmente úteis são aprovados pelas autoridades regulatórias. O processo de autorização pode levar 15 anos. Mesmo aqueles que ultrapassam as barreiras, alcançam os testes clínicos em seres humanos, somente 1 em 5 alcançam o mercado. A Pfizer, que é o exemplo trazido por esse estudo do Fórum Econômico, investiu 800 milhões em medicamento para a redução do colesterol na fase anterior ao nível 3, teste clínico em 2006. O risco do investimento é considerado alto. E aí, mais uma vez, entra a questão do sistema, ou seja, como é que vai funcionar esse sistema? É muito importante que haja uma indústria de genéricos. É extremamente necessário. Até antes, conversando com os integrantes da banca, eu relatei que o meu tio-avô na Alemanha, isso na década de 10, era médico. E eles eram obrigados, os médicos na Alemanha, isso durante o período do Império já, a usar metade do seu tempo para pacientes que eram protegidos pelo seguro público e metade do seu tempo para pacientes particulares. E, naquela época, eles a receitavam para pacientes da área pública, segurados das diversas caixas de assistência, medicamentos sem marca, porque, na época, não falava-se em genéricos, porque esses medicamentos sem marca eram obtidos a um preço muito menor do que os medicamentos com marca. E eu estou falando isso de um fato que aconteceu há quase 100 anos atrás. Esse risco tem que ser entendido também como de que maneira eu vou ter o justo retorno. O problema está no justo retorno. Por quê? É conhecido também que doenças, os remédios, as bactérias, os vírus, eles se tornam resistentes a um determinado medicamento. Ou seja, é necessário sempre uma evolução do medicamento para as novas necessidades. Até porque o ser humano, a expectativa de vida do ser humano tem crescido de forma bastante razoável nos últimos anos. E à medida que a expectativa de vida cresce, também as doenças aparecem. E se não tivermos pesquisa e não tivermos um incentivo financeiro para essas pesquisas, e se não tivermos a possibilidade do investidor ter
pelo menos a garantia de que o seu investimento vai dar resultado, nós talvez cheguemos num problema. E aí vem mais um ponto que é fundamental. Para que esse conflito não exista, ou pelo menos seja minorado, é indispensável, além de um INPI eficiente, que o marco regulatório seja bom, que o Poder Judiciário responda em tempo razoável. Nós temos, no caso do Rio de Janeiro, na Justiça Federal do Rio de Janeiro, a doutora Márcia está aqui, resultados a nível bastante rápidos em termos de celeridade processual, pelo menos isso eu pude acompanhar em termos de NPI, tanto de primeira quanto de segunda instância. Mas será que isso pode se falar na Justiça Estadual? Não tenho conhecimento da questão das contrafações. Será que pode se falar a mesma coisa das sessões judiciárias no Brasil afora, onde também tramitam São Paulo, Região Sul, Distrito Federal? Eu não tenho a menor ideia e não tenho esses dados. Mas é necessário que a ação do Judiciário seja uma ação efetiva e célere, porque de nada adianta o processo demorar 15, 20 anos, principalmente se nós estamos falando de uma contrafação, porque é exatamente isso que o contrafator quer. Demora. Quanto mais demorar, o único que ganha é o contrafator. Inclusive, a indústria de genéricos perde, porque falsifica-se remédios no mundo inteiro. Existe um estudo da Interpol, que infelizmente eu não trouxe, sobre a quantidade de medicamentos piratas vendidos mundo afora. É um negócio fabuloso. E nessa pesquisa que eu fiz, eu tenho que agradecer até de público ao doutor Pedro, que ele me trouxe dados brasileiros de falsificação de medicamentos. É um negócio espantoso, porque isso movimenta verdadeiras máfias. Então, a segurança do sistema, a necessidade de ter uma regulação clara e marcos regulatórios claros e estáveis se faz necessário. E aí, chegando para as considerações finais, de forma a ficar dentro do tempo que foi destinado, nós temos que pensar no seguinte: interesses públicos e privados são colidentes? Não. Se interpreta as normas constitucionais de uma forma harmônica. Apesar de existir, talvez, uma aparente contradição, o legislador constitucional ordinário não fez essa contradição. Existem meios de você alimentar e interpretar a norma constitucional de uma forma que inexiste, em regra, esse conflito entre interesse privado e interesse público. O que existe, no meu sentir, condutas de agentes que transbordam a norma legal, que infringem a norma legal, aproveitando-se de mecanismos que a lei autoriza para agir de uma forma abusiva, atuar de uma forma irregular, e para isso nós temos os órgãos necessários e competentes, basicamente o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que está aí exatamente para a repressão de abuso de poder econômico. Nós temos a possibilidade da licença compulsória de patentes com base em abuso de poder econômico. Isso são tudo possibilidades que têm que ser implementadas e deveriam ser utilizadas no caso de abuso. O segundo ponto a considerar é fomentar a pesquisa em universidades e empresas. Infelizmente, o que se vê, com raras exceções, em universidades privadas, a PUC é uma delas, é que a maioria das universidades privadas, hoje em dia, não fomentam pesquisa. Quem fomenta a pesquisa no Brasil são universidades públicas e algumas poucas universidades privadas. O fomento da pesquisa a nível universitário é vital, como também trazer a empresa para dentro desse mundo da pesquisa. Isso só vai acontecer se o nível do corpo discente melhorar. O nível do corpo discente só pode melhorar se houver uma melhoria desde a base. A educação no Brasil é um problema. E ontem foi dito qual é um dos problemas que se enfrenta no Brasil: o desconhecimento da língua inglesa. A maioria das universidades hoje em dia, na Europa, já tem cursos inteiros ministrados em língua inglesa, e não são na Inglaterra. Porque, com isso, cria-se uma rede global de pesquisa, e essa rede global de pesquisa acaba implementando na questão da melhoria. E, nesse ponto, está na biografia do ex-secretário de Estado, Henry Kissinger, quando ele veio da Alemanha para os Estados Unidos.
ele foi estudar em Harvard. E, quando ele chegou lá, ele observou o seguinte, que o caldo cultural trazido por pessoas de diversos cantos do mundo, eu espero que Harvard seja a universidade certa, mas quando ele estudou lá, trouxe um desenvolvimento da pesquisa acadêmica de uma forma vertiginosa. É só dar uma olhada no quadro de prêmios Nobel, antes da guerra e depois da guerra, que vocês vão confirmar o que o ex-secretário falou. Depois da guerra para cá, um domínio quase que marcante dos Estados Unidos. Porque vieram pesquisadores do mundo inteiro. Essa criação dessa rede de pesquisadores implementa a pesquisa implementa a inovação tecnológica gera patentes, aí o sistema de patentes pode ser bom. Não é porque ele existe, é porque ele é usado. Ou seja, a compreensão passa por usar. Se eu tenho uma lei e não uso dessa lei, eu não faço com que aqueles preceitos se tornem práticos, a lei é inócua. Nesse ponto, aí, tudo isso depende de um enforcement. Ou seja, eu tenho que ter mecanismos para também garantir que os direitos sejam implementados. Não adianta eu ter o direito e o titular não ter meios de implementar esse direito por burocracia, por entraves, por procedimentos a nível administrativo, como, por exemplo, o PAN, se há uma violação de patente, ele detectou que a patente ainda está no prazo de um PAN, e o PAN demorar mais do que o tempo razoável para um julgamento. Ou seja, é necessário que tanto o Poder Judiciário federal e estadual dotem de mecanismos para soluções com qualidade, isso é o primordial, porém céleres. E, por fim, tudo isso passa pelo próprio fortalecimento dos órgãos, INPI e CAD. Lembrando que a Lei de Patentes do Canadá, ela, no caso de abuso de poder econômico da área de fármacos, ela cria um board dentro do INPI canadense para o exame dessa questão pelo próprio INPI canadense. Mas isso, a lei brasileira não prevê. Mas um INPI estruturado, um INPI que responda à sociedade em tempos razoáveis, e que a implementação ou uso do parágrafo único do artigo 40 seja uma questão excepcionalíssima, ou seja, que nós tenhamos resultados de qualidade em tempo hábil, um CAD que possa atuar de forma eficiente para coibir abuso de poder econômico, inclusive na área de propriedade intelectual, fazem com que o título dessa palestra, o conflito privado-público, não tenha essa importância toda, porque, na verdade, o privado e o público estariam aliados para atingir um interesse maior, que é o interesse da sociedade. Muito obrigado, e eu estou aberto a perguntas. Muito obrigada, doutor Sichel, pela sua brilhante apresentação, e realmente atinge aos objetivos que nós queríamos atingir com esse painel. É interessante notar que o título desse painel, que era, eventualmente, suscitar um debate sobre eventual conflito entre o interesse privado e o interesse público, de fato, sob esse ponto de vista, realmente o conflito não existe do momento em que haja como diria, como o próprio doutor Sichel falou, uma convergência, exatamente, estava procurando essa palavra, uma convergência dos interesses e dos investimentos da pesquisa privada e da pesquisa pública. Então, diante dessa possibilidade de haver ou não haver esse conflito, eu gostaria de abrir os debates aqui, mas, aproveitando a minha possibilidade aqui como moderador, eu gostaria de ouvir um pouco a doutora Letícia e
o doutor Luciano sobre a posição da Progenéricos com relação à possibilidade e a atuação da Progenéricos na questão do licenciamento compulsório de patentes de medicamentos. A Progenéricos tem uma posição firme sobre isso, tem uma atuação mais atuante nesse sentido, ou é uma posição mais neutra? Eu gostaria só de saber a sua posição e depois ouvir a doutora Letícia também sobre esse ponto. Veja, é como a Progenéricos, ela, como eu tinha acabado de falar na minha apresentação, ela é uma associação representando o interesse das indústrias de medicamentos genéricos e é legalista. O licenciamento compulsório está previsto em lei. Se ele está previsto em lei, ele pode ser utilizado quando existe um interesse maior de saúde pública considerado pelo governo. Então, nesse caso, a Progenéricos não é contra o licenciamento compulsório, pelo contrário. Eu acho que existe aí uma base, né, uma base legal que o governo se utiliza para poder adquirir produtos num preço condizente daquele que ele está precisando para atender um determinado caso de saúde pública. Eu acho que o licenciamento compulsório é uma situação excepcional, é uma situação que não deve ocorrer, mas que está previsto em lei. Só para complementar, né, eu acho que é interessante, até como o Dr. Sichel comentou, né, o sistema de EPI é necessário e é importante quando ele é usado de maneira adequada. Quando existe o abuso, é, de fato, interessante que a gente se utilize dessas flexibilidades. Mas o que a gente conhece na prática é que a licença compulsória traz uma série de contrapartidas. Então, é um mecanismo excepcional, porque existe outros ônus com relação à licença compulsória, com relação aos países, como aconteceu no caso de Faverenza, e a gente nota que não é fácil, não é uma coisa que deve ser considerada como um primeiro plano, mas, assim como o Dr. Sichel considerou, né, tem o CAD, quando a gente nota que existe o abuso, tem essa flexibilidade de TRIPS, que é a licença compulsória, e tem outros mecanismos que devem ser usados para coibir o abuso. Mas outra coisa que me ocorreu durante a apresentação do Dr. Sichel, que eu acho que é interessante também colocar na balança esse equilíbrio entre o acesso e a inovação, é que os genéricos só existem porque existe o inovador. Então, no fundo, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o acesso e, de fato, o investimento em inovação. Existe a necessidade do uso ético e correto do sistema de IPI para que a gente consiga esse equilíbrio, para que não exista o abuso. E, caso tenha essa necessidade, quando houver, aí existem esses mecanismos que o Dr. Sichel bem comentou. É verdade. Dr. Sichel quer comentar mais alguma coisa? A questão da licença compulsória também tem que ser entendida de uma outra ótica, porque obter a licença compulsória e não ter a tecnologia para produzir o medicamento, de nada adianta. É verdade. Então, quem está pedindo tem que também estar apto para. Então, não é uma solução de prateleira que eu posso escolher a meu bel prazer, o que eu vou fazer hoje. Eu tenho que estar em condições de fazer. E, como bem falado pela doutora Letícia, existem outros mecanismos. Tem que ser avaliado caso a caso a situação. Juliana e Neide, parabéns aí pela coordenação do painel. Parabéns, doutor Luciano, doutor Letícia e doutor Sichel. Realmente foi uma aula que os três doutores deram aqui para a gente. Eu vou fazer uma observação e uma pergunta. A primeira observação é com relação ao parágrafo 1 do artigo 40. A mim me parece que o legislador teve o cuidado de colocar este artigo pensando no seguinte: não seria razoável deixar que uma patente seja concedida passados mais de 10 anos. A lei é de 96. Então, naquela época, o backlog, se eu não me engano, era muito menor, muito menor. Se concedia patente em torno de 6, 7 anos, se eu não me engano. Então, o legislador foi prático, ele colocou um dispositivo legal quase que ocioso, que não era para ser usado. Mas tem um princípio do direito que ninguém pode se aproveitar da própria torpeza.
E o Estado deixou isso acontecer. Olha que interessante. O Estado deixou acumular, deixou o backlog, e o doutor Cláudio Vilar Furtado, ontem, ele deixou uma mensagem claríssima a todos. Vou dar um golpe de gestão, um choque de gestão. O INPI não pode mais se comportar como funcionário público, como órgão público, tem que ser como órgão privado. Há que haver eficiência. Não é à toa que ele é da Escola de Chicago, né, doutor Seixas? A eficiência. Então, quando a gente estudou direito antitrust, então, o monopólio ele é tolerado pela eficiência. Então, se tem uma patente disruptiva, a eficiência deste inventor faz com que ele tenha realmente um monopólio temporário de 20 anos. Mas não pode a torpeza do Estado, a ineficiência do Estado, solapar essa salvaguarda que o legislador colocou. Essa é a observação. A pergunta é a seguinte: na lei antitrust, desde os anos 40, a lei atual, ela vem se derivando de uma lei que começou, se não me engano, em 1938, 39, se não me falha a memória. Existe um dispositivo, desde então, que diz que você pode combater o poder econômico caso haja abuso extraordinário de lucros. Seria combater vamos dizer assim, o exagero de lucros. Na área medicamentosa, na área farmacêutica, há uma assimetria de informação terrível. Quando você compra um medicamento de última geração e paga R$1.000 por comprimido, como tem muitos aí, às vezes até mais que isso, R$2.000, R$3.000, como pode se justificar isso se a sociedade não tem a menor ideia se foi investido 800 milhões, como foi colocado aqui, ou 8 bilhões de dólares para chegar naquela molécula? Nós não temos essa informação. E a indústria não abre essa informação, e com razão. Agora, quando há o exercício arbitrário de lucros, a lei antitrust já prevê esse tipo de sanção. A pergunta aos três palestrantes é: vocês conhecem alguma decisão do CAD com fundamento no abuso dos lucros de algum laboratório? Eu não sei se especificamente em relação à lei antitrust, mas o CAD ele já deu um ganho de causa para a nossa associação quando nós entramos com uma ação, um determinado medicamento, que na época de 2005, 2006, mais ou menos, essa indústria, que era detentora da patente, ela começou a se utilizar daquilo que a gente chama de sham litigation para evitar ou para propositalmente atrasar o lançamento de medicamentos genéricos no mercado. E essa indústria farmacêutica ela foi multada pelo CAD por conta desse sham litigation, né? Exatamente porque ficou provado que ela estava fazendo um artifício jurídico para manter o seu monopólio, em detrimento ao lançamento dos medicamentos genéricos. Então, eu tenho esse histórico, né, na Progenéricos, e eu não me lembro do acesso do parecer especificamente do CAD, mas e eu não sei também se está relacionado, não sei se a Letícia tem esse conhecimento, eu não sei se ele está relacionado diretamente com a parte de lei antitrust, mas, basicamente, com o trabalho todo desenvolvido pela Progenéricos, ao municiar o CAD de todas as informações ocorridas durante esses processos de suposta desenvolvimento judicial, né, no sentido de evitar a expiração da patente ou prorrogar a expiração da patente, ficou claro para o CAD, então, que existia ali um processo de sham litigation, e aí a Progenéricos teve esse ganho de causa.
Doutora Letícia, quer complementar? Posso quebrar o protocolo e chamar o doutor Pedro Barbosa para responder? Pela Bifina, eu tenho certeza que ele tem muita coisa interessante para contar das ações do CAD. Posso? Não tenho ciência. Tem muita coisa interessante para contar nesse sentido. É que, no fundo, assim, especificamente o parecer, eu não consigo também te falar de cabeça, posso até resgatar o histórico e tal. O que tem muita, como o Luciano comentou, né? O que a gente nota, tem muitas estratégias que são curiosas, assim, de abaixar o preço do medicamento a ponto da licitação não valer a pena para o genérico. Direito autoral de bula, já existiu um caso que a empresa referência alegou direito autoral de bula e conseguiu tirar o genérico do mercado. Enfim, tem uma série de situações que a gente conhece que são estratégias, de fato, de litigância de má-fé. As ações específicas do CAD, eu não tenho esse conhecimento profundo para te passar agora, mas eu posso resgatar o histórico e, de repente, eu te mando com mais detalhes, assim. Mas, com certeza, tem muita coisa interessante para estudar nesse caso. Doutor Sichel, por favor. Tem alguma coisa? Eu também não teria nada a acrescentar, porque o único caso que eu soube foi esse, que foi o que o doutor Luciano falou, até porque eu soube pela imprensa, não soube nem pela minha ação no próprio NPI. Doutor. Que enseja licença compulsória, em caso de abuso. Daí o parágrafo único, primeiro, estabelece que será considerado abuso a não fabricação no território brasileiro ou a fabricação incompleta. Em compensação, lá no parágrafo 4º do mesmo artigo, se estabeleceu o seguinte: se o titular da patente importa, subentende-se para provar o uso e não perder a patente, então transforma-se em exaustão internacional. Terceiros também podem importar o mesmo produto. Esse produto pode ser importado, inclusive, de países que não têm patente, num caso específico. O que pensa? E a maioria dos produtos farmacêuticos tem sais ou insumos que são importados. Portanto, nenhum é totalmente fabricado no Brasil. Exato. Então, para todos eles, existe exaustão internacional. Uhum. Isso prejudica ou ajuda para o genérico a raciocinar dessa forma? Para o genérico, eu acredito que acaba tendo um ônus, né? O fato de você não ter a produção nacional inteiramente feita no Brasil. Algumas empresas até tentaram ter farmoquímicas no Brasil para conseguir fazer a matéria-prima aqui. E muitas vezes compensa comprar um produto da Índia, um produto da China, enfim. Acaba que a matéria-prima que vem para cá, ela é internacional, né? Muitas vezes é isso que acontece pelo custo. Mas com relação a questão relacionada à licença compulsória específica, o que a gente nota, pelo meu conhecimento, que é muito pequeno perto dos senhores, é que é um ônus muito grande quando você traz uma licença compulsória, mesmo no caso do Efavirenz, né, que a gente sabe que não foi totalmente transferida a tecnologia, demorou, a Merck teve o pagamento dela de uma maneira específica, depois de várias negociações. Então, no fundo, o que eu tenho de conhecimento, que é pequeno, mas até pode complementar com o que os senhores acharem adequado, é que não compensa como uma primeira flexibilidade. Não é a primeira opção que deve se tomar no caso de algum abuso. É a minha percepção. Mas a licença compulsória não é o caso que eu estou trazendo. O caso que eu estou trazendo é transformar exaustão interna em exaustão internacional. Então, mesmo que o titular da patente tenha a patente, mas ele não traz insumos do exterior, isso abre para que terceiros possam importar o produto. E abriria o mercado para os genéricos. Nesse sentido, seria um bônus. Exatamente. Uhum. Agora, isso incomodaria industrialmente a progenéricos, que os outros laboratórios pudessem livremente trazer o produto? Os concorrentes concorrem entre eles, né? Os genéricos, todas as associadas, cada um tem seu portfólio, né? Então, é uma concorrência que acaba sendo entre as empresas mesmo. Sim, porque eu participei pessoalmente desse parágrafo 4º do artigo 68, porque, na ocasião, havia um litígio entre a IBM e a Itautec. A IBM resolveu atuar, fazer as patentes deles funcionarem, porque eles não faziam antes, era o sistema livre IBM. E, no dia em que se propôs esse parágrafo 4º no Congresso Nacional, havia uma reunião da BINE.
Eu compareci, o advogado da IBM, um jovem advogado, acho que não muito atento, sentou-se do meu lado e perguntou-se, e o que os senhores acham do parágrafo 4º do artigo 68? Ele disse, a IBM não tem nada contra, se ferrou. Mesmo porque a patente, para mim, ainda é um monstro de 7 cabeças. Mas, de qualquer forma, eu acho que se discute muito custo de medicamento no Brasil. E o medicamento no Brasil, ainda que genérico, tem um preço abusivo. Como muitos de nós temos a oportunidade de viajar para eventos no exterior, e eu trago muitos medicamentos de lá. E eu acho impressionante que você pegue um medicamento genérico nos Estados Unidos, traga para o Brasil, e ao comparar preço com o que nós temos de genéricos no Brasil, o preço no Brasil é 400% mais caro, considerado o menor preço em promoção ainda. Há um associado, até que foi mostrado agora, que a diferença de preço chega a 1.650%. Então, eu não creio que só uma redução de impostos resolverá ou amenizará o problema de custo de medicamento no Brasil. Eu acho que a indústria precisa ir mais a fundo e buscar uma redução real, até que se justifique o que se briga hoje para que tenha mais genéricos, que tenha uma saúde mais barata. Então, eu não sei o que a indústria, é uma caixa preta o custo do medicamento, mas como se chega no Brasil a um medicamento tão caro, ainda que genérico. Costumo brincar com minha família que mora no exterior, que nos Estados Unidos é um país pobre, é um país que realmente precisa desse subsídio governamental, e nós, como um país de primeiro mundo, podemos cobrar o preço que cobramos. Então, eu acho que a Progenéricos precisaria ir mais a fundo com seus associados, no sentido de se discutir não só o custo de impostos, mas o custo de produção no Brasil, que isso torna, muitas vezes, o medicamento inviável, principalmente para as camadas mais necessitadas e para o próprio governo, que acaba tendo que comprar esses medicamentos. Então, seria muito mais uma observação do outro lado do balcão. Então, o trabalho que a gente tem feito, e principalmente um trabalho de formiguinha da própria entidade, junto ao governo federal, junto aos demais atores, é no sentido da gente ampliar cada vez mais o acesso. Porque a única maneira que a gente vê para que a gente possa ter um preço saudável de comercialização de medicamento é quando você tem uma competição, quando você tem uma livre iniciativa, quando você tem um livre mercado. Então, mercados livres, eles se autorregulam. O Brasil hoje, o preço do medicamento é tabelado. É tabelado. Nós não podemos trabalhar fora de algumas coisas que o governo permite. Todos os medicamentos comercializados no Brasil são tabelados através da Câmara de Medicamentos da Anvisa. Então, qualquer medicamento que vai ser lançado antes, a empresa tem que encaminhar um protocolo de pedido para a Anvisa para verificar se aquele preço está correto, e aí a Câmara de Medicamentos autoriza o laboratório a comercializar aquele medicamento naquele valor. Eu acho que se a gente não tiver, e esse é um dos trabalhos que a Progenéricos está desenvolvendo, se a gente não tiver um tabelamento de preços, eu penso que a gente vai mergulhar muito mais a fundo num mercado livre, e aí, com a competição, certamente a gente vai conseguir fazer uma redução mais acentuada dos medicamentos no Brasil. Você quer falar alguma coisa? Na verdade, assim, o que a gente estava até comentando aqui, o Dr. Cício, né? No fundo, o brasileiro tem o costume de pagar um pouco mais caro pelas coisas independentes de medicamento. O automóvel no Brasil também a gente nota que existe, além dos impostos, uma outra maneira da gente entender como investimento. Eu, particularmente, não tenho essa percepção. Eu acho que nos Estados Unidos muitas coisas também acabam sendo tão caras quanto aqui, poderiam, inclusive, ser mais baratas, dependendo do tipo de medicamento, né? De uso contínuo, enfim. Mas é uma coisa interessante que eu acho que pode ser levada assim para a Progenéricos avaliar se existe algum outro custo de produção, alguma outra coisa que possa ser realizada nesse sentido de tabelamento, como o Luciano comentou, e que, além dos impostos, consiga aumentar o acesso, que essa é a meta da PRO, né? É isso que o Luciano estava falando. A gente já percorreu um caminho muito interessante, mas ainda tem um potencial muito grande para que a gente consiga ampliar esse acesso. Eu acho que esse é um ponto interessante para ser avaliado, e eu agradeço muito a sua percepção, acho que é muito bacana.
Doutor Sichel, quer falar alguma coisa? Só corroborando com o que foi falado, os preços, em geral, no Brasil são mais altos. Quando se compara um telefone celular, aqui um telefone celular nos Estados Unidos, o preço é mais alto. Talvez a questão seja aquilo que o doutor Luciano falou. Não é só tributação, é tabelamento, é custo da mão de obra, encargos sociais, uma série de custos que o empregador tem, que talvez onerem de sobremaneira o chamado custo Brasil. Quando alguém, a fábrica não está aqui do lado da fábrica de medicamentos, ela está no interior do Brasil. E quando nós andamos pelo interior do Brasil, com as rodovias maravilhosas que a gente tem, também tem o custo de transporte, e não se tem ferrovias adequadas para transporte de mercadorias. Então, nós temos uma série de gargalos de infraestrutura básica que acabam onerando o próprio preço. Além do que, quanto maior a escala em termos de competição, maior a concorrência gera também um preço que vai se estabilizando. Eu acho que a coisa passa por aí. O Estado acabou interferindo por demais na economia. Nós somos de uma época, as pessoas da minha faixa etária para cima, que se lembram da existência de um órgão chamado SUNAB, que tabelava absolutamente tudo. Então, tudo era tabelado. Então, não havia zero concorrência. Na medida em que a fábrica, o laboratório, tem que se socorrer de uma Câmara da Anvisa para dizer se o preço que ela está propondo é bom ou não é bom, ou seja, não é ela que calcula mais o preço, é, com todo respeito, um burocrata, nós temos um problema. É verdade. Um comentário que eu gostaria só de acrescentar aqui é que, pela minha experiência, pelo menos, existem determinados medicamentos que no Brasil são considerados medicamentos, como as vitaminas, por exemplo, e nos Estados Unidos são considerados suplementos alimentares. Isso também serviria para reduzir o preço ou onerar o custo, o valor do medicamento no Brasil, em termos de incidência de impostos, etc. Existe algum estudo da Progenérico no sentido de desclassificar determinados medicamentos como medicamentos e classificá-los como suplementos alimentares? E isso serviria para reduzir o preço? Na realidade, existem algumas discussões, não são hoje encampadas diretamente pela Progenéricos. Existem algumas outras associações que trabalham, por exemplo, com diminuição de preços e liberação de produtos para medicamentos isentos de prescrição. Então, são determinados medicamentos que, devido à sua baixa toxicidade, existem a facilidade de você colocar à disposição do consumidor final. Existe uma discussão que a Progenéricos está desenvolvendo agora, junto à Anvisa, que são produtos biológicos de baixa complexidade. Por exemplo, eu acabei de dar o exemplo agora de medicamentos biotecnológicos como bevacizumab e adalimumab, que são os medicamentos que a gente chama de anticorpos monoclonais. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos aqui sobre esses produtos, mas são produtos extremamente específicos e de uma alta tecnologia agregada. Entretanto, existem medicamentos biológicos de baixa complexidade que são muito mais simples, como lactase, por exemplo, que muitos de vocês provavelmente, ou os filhos ou os netos, estão tomando para evitar problemas de lactose, etc. e tal. E esses produtos são produtos muito simples, só que eles estão sob o mesmo guarda-chuva regulatório. Então, você não pode exigir o que você diz de um adalimumab, de um monoclonal, de uma lactase. Então, essas coisas a gente tem discutido na Anvisa no sentido de poder fazer classificação de medicamentos, no sentido de eliminar determinadas classificações e impostos. Temos discutido também com a gerência de alimentos da Anvisa com relação a suplementos alimentares que são hoje classificados